9 pessoas estão sendo monitoradas após exposição com aves que foram diagnosticadas com gripe aviária. José Porto está ao vivo conosco e traz mais detalhes sobre isso. Porto, isso aconteceu em Campinápolis também, cidade onde foi confirmado um caso de gripe aviária aqui em Mato Grosso. Boa noite para você. Boa noite, Nayana Bricá, e a todos que estão com a gente aqui ao vivo, né, no Cidade Direta Mato Grosso. Exatamente, Nayana, nesse caso foi há poucos dias e foi detectada aves, né, contaminadas com o vírus H5N1, que é influenza, né, da gripe aviária, em uma pequena propriedade, né. As pessoas criavam lá frangos, né, para subsistência e acabaram percebendo que as aves estavam com problema de saúde. Foram feitos os testes e, infelizmente, detectada a presença desse vírus. Vale destacar que a gripe aviária é uma doença que afeta os animais, mas não há ainda, né, comprovações de danos, sequelas, quando ela, de alguma maneira, afeta ou contamina os humanos. Mas, como você disse, 9 pessoas estão sendo monitoradas porque tiveram contatos com esses animais ou um risco de exposição ao vírus. 2 casos estão sendo considerados suspeitos de humanos, né, contaminados com a gripe aviária, né? Nesse caso, os materiais já foram coletados, né, amostras para exames, e esses exames foram encaminhados, inclusive, nessas amostras, né, para os exames mais aprofundados no Instituto Evaldo Lutz, né, em São Paulo, onde estão sendo feitos esses testes para comprovação ou não e o acompanhamento também desses casos, Nayana. E é claro que lá no município de Campinápolis, né, isso aconteceu lá nessa região, fica a 658 quilômetros aqui ao leste de Cuiabá, essa região toda, e técnicos do INDEA, que é o Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso, já estiveram por lá, fizeram um monitoramento nessa propriedade e, claro, também um rastreamento em 10 quilômetros no entorno dessa propriedade. Foi feita uma desinfecção, todo um trabalho de base no combate à gripe aviária na região, Nayana. Agora, esse encaminhamento todo, é claro que é feito pelas autoridades em saúde. Nós estamos aqui, inclusive, em frente à Secretaria de Saúde de Mato Grosso, de onde partem as ordens da vigilância sanitária também do Estado, né? Aqui no caso da vigilância em saúde, para que naturalmente haja o acompanhamento das pessoas que se acabaram de alguma maneira expostas ao risco de contaminação com esse vírus, né? A coordenadora de vigilância em saúde de Campinápolis, a enfermeira Suelen Sequinel, ela comenta, inclusive, quais são os encaminhamentos e traz detalhes de como que as pessoas devem proceder perante esses riscos. Vamos ouvi-la. Como é de conhecimento de toda a população dos casos confirmados de gripe aviária, a vigilância epidemiológica, juntamente com o Estado, já demos início às investigações, que no momento estamos com 9 pessoas sob monitoramento, ou seja, essas 9 pessoas foram expostas de forma direta ou indireta, e sendo 2 delas como casos suspeitos, que já foi iniciado todo o protocolo, todo o manejo clínico, já foi realizado notificação, tratamento, coleta de amostra, e assim quando chegar o resultado, os casos serão classificados como confirmados ou descartados. Lembrando a toda a população sobre a segurança alimentar, as boas práticas de higiene com todos os alimentos, principalmente no cozimento, em que o vírus ele é inativado e evita-se a disseminação de várias doenças. Uma outra medida, Nayana, adotada pelo governo de Mato Grosso é que, naturalmente, o governador em exercício, né, Otaviano Pivetta, ele também detectou, o governador em exercício, Otaviano Pivetta, ele acabou decretando, né, emergência zoossanitária em Mato Grosso por um período de 90 dias, Nayana, baseado no que aconteceu aí na detecção desse vírus em Campinápolis, né? O que acaba naturalmente promovendo no Estado, principalmente para as autoridades sanitárias, é que compras emergenciais, qualquer insumo que o Estado precisar, com base nesse decreto, vão poder lançar mão dessas compras, né? Inclusive, claro, de outras ações, caso venha a ter aí, digamos, uma abrangência maior ou consequências maiores por causa da gripe aviária. Mas isso vale
por 90 dias em todo o estado de Mato Grosso. O que o estado reforçou também, Nayana, é que o consumo de carnes de aves, carne de frangos, está liberado, desde que as pessoas tomem naturalmente esses cuidados, mas que o estado tomou todas as medidas, juntamente com o INDEA. Esses animais que estavam na propriedade que eu citei foram sacrificados, ou seja, essas aves foram sacrificadas para eliminar essa questão do vírus e que o consumo de carne de frango não tem nenhum risco para a população de Mato Grosso. As pessoas podem continuar comprando, consumindo. O estado está tomando todas as medidas necessárias e existiu, claro, essa preocupação com as pessoas que acabaram, de alguma maneira, expostas ao risco de contaminação, sendo que 9 continuam sendo monitoradas, conforme a coordenadora de Vigilância de Saúde lá de Campinápolis disse, e 2 casos como suspeitos, aguardando agora a realização dos exames para confirmar ou não, Nayana, se de fato foram contaminadas com o H5N1, que seria o vírus da influenza da gripe aviária. Portanto, essa situação emergencial toda, e claro que o estado fica preocupado justamente com a produção de frangos, mas o que o próprio governador em exercício e o INDEA também estabeleceu é de que essa contaminação com o vírus da gripe aviária acontece lá em Campinápolis, que fica bastante distante dos principais criadouros de frangos, ou seja, das granjas criadoras de frangos em Mato Grosso, ainda, portanto, o risco seria muito pequeno para uma contaminação maior. E o estado está em alerta o tempo todo, fazendo esses monitoramentos para que não haja as consequências, porque a gente sabe que o fator da gripe aviária é uma doença que ataca as aves, mas que para os humanos não teria um risco tão grande assim. E, por outro lado, existe uma questão mercadológica muito forte quanto a isso. Portanto, é um controle que o estado e o INDEA mantém o tempo todo agora e em situação de alerta máxima para que não ocorram outros casos aqui em Mato Grosso. Nayana, eu volto contigo. Uma boa noite a você e a todos. Obrigada aí, José Porto, trazendo as informações para a gente. Como ele disse, essa questão mercadológica é complicada, Porque alguns países que compram a nossa carne aqui, eles têm um acordo sanitário, Então, alguns, quando acontecem casos de gripe aviária ou de outras doenças em se tratando de carne bovina, eles param de comprar da região onde foi detectado o caso e outros param de comprar de todo o país, Então, inclusive, alguns países suspenderam a importação de carne de frango aqui do Brasil depois do caso registrado na região sul, no estado de Rio Grande do Sul, E agora, aqui em Mato Grosso, tivemos esse primeiro caso confirmado, lembrando que foi em uma fazenda, em uma unidade ali de subsistência, nada relacionado à granja comercial, tá, pessoal? Então, a população não precisa criar aquele pânico, não está proibido comer e nem comprar carne de frango. E essas 9 pessoas estão sendo monitoradas porque tiveram contato com as aves. Eles criavam as aves para consumo próprio, para subsistência, o próprio frango caipira, que a gente ouve falar hoje em dia, Então, essas pessoas tiveram contato com as aves infectadas e por isso estão sendo monitoradas e 2 casos estão sendo tratados como casos suspeitos. Por enquanto, nada confirmado em relação à gripe aviária nos humanos, tá? Mudamos de assunto.